Olá, tudo bem com você? Tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Estou aqui neste lugar maravilhoso, Parque Indígena aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que não conhece, conheça porque realmente é muito bonito o lugar. Mateus, capítulo 14, do verso 27 ao verso de número 33, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, mas traz para nós uma verdade muito importante. Nós podemos trazer para a nossa vida essa passagem como um aprendizado no que diz respeito a confiar em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que agora o barco estava sendo açoitado pelas águas. E Jesus aparece andando por sobre as águas, e quando os discípulos avistam, dizendo: Olha, é um fantasma. E Jesus prontamente dizendo assim: Olha, não temas, sou eu. E Pedro olha e diz: Olha, prova-me que é o Senhor. Se for o Senhor mesmo, mestre, deixa que eu ande contigo sobre as águas. E Jesus prontamente disse: Vem então, Pedro. E ele corajosamente desce do barco e começa a caminhar por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que um forte vento agora bate. E Pedro então teve medo e começou a submergir, começou a afundar, e agora ele clama Jesus pelo socorro. Eu quero que você entenda uma verdade nesse momento. Jesus, ele quer operar milagre na vida daquele que realmente tem um desejo para tal. E uma coisa que traz o milagre de Deus para a nossa vida é a nossa fé, é a nossa convicção. E muitas vezes existem pessoas que até recebem o milagre de Deus, mas não conseguem sustentá-lo por muito tempo. Por quê? Diferente de Pedro, a Bíblia diz que quando o vento bateu, Pedro teve medo. E ele estava recebendo o milagre. Ele estava desfrutando do milagre. Ele estava tendo o mesmo privilégio que Jesus estava tendo, andando por sobre as águas. E existem pessoas que muitas das vezes alcançam esse milagre até um certo ponto. Quando Pedro ele tem os seus olhos fixos em Jesus, ele continua firme caminhando, olhando para Jesus. Agora tem muitas pessoas que estão caminhando no milagre e agora desviam os seus olhos de Cristo, ou desvia os seus olhos do dono do milagre e começa a confiar em si mesmo. Aí está o erro de muitas pessoas. Eles acham que esse milagre partiu deles. Não, Jesus começou, mas agora eu posso sustentá-lo.
E isso é um ledo engano. Quando a pessoa deixa de confiar naquele que é dono do milagre e confiar em si próprio, na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, essa pessoa não demora muito tempo para sucumbir, para afundar, para começar a submergir. Mas pastor, esse não foi o caso de Pedro. Calma, eu só estou te dando um exemplo, tá certo? Eu aproveitei essa passagem para te dar um exemplo. Agora, o que aconteceu com Pedro? Da mesma maneira que Pedro estava firme, andando sobre as águas, vivenciando o milagre de Cristo, a Bíblia diz que o vento bate. E quando o vento bate sobre ele, ele tem medo e tira os seus olhos de Jesus. Agora, o que simboliza o vento? Simboliza problemas, adversidades, dificuldades e o medo. Existe um medo natural, é lógico. Medo, às vezes tem pessoas que têm medo de cachorro, medo de cobra, medo de barata, medo de envidar, e medo de altura, medo de elevador, medo de escada rolante. Ei, um medo natural. Mas uma vez que esse medo pode afetar a sua fé, aí já é um problema. A dificuldade não pode ser maior do que aquele que te fez a promessa. Os problemas não podem ser maior do que o teu milagre. Se você enxergar o problema maior, isso vai ser um problema na sua vida. Então, trazendo para a questão espiritual hoje, o problema fez com que Pedro tirasse os seus olhos, deixasse de ter o teu olhar fixo, porque ele estava caminhando na direção de Jesus. E o problema fez ele parar, e o vento fez ele parar. E aí ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento. E começa a se preocupar, se ocupar antecipadamente com o vento. E aí ele começa a submergir. Deixa eu te dar um conselho. Se você quiser continuar vivenciando o milagre de Deus, não deixe que o vento te abale. Não deixe que os problemas e que as dificuldades façam com que você tire o seu foco em Cristo e comece a dar uma atenção maior nos seus problemas. Foi isso que aconteceu com Pedro. E aí ele começa a pedir socorro para Jesus. Jesus estende a mão, tira ele do fundo, coloca ele no barco novamente e diz para ele, repreende ele dizendo: ei, por que você duvida? Por que você duvidou daquilo que eu te disse, daquilo que eu te ordenei? Então a sua dúvida fez com que você sucumbisse. Então Jesus estava dizendo: ei, não duvide daquilo que eu posso fazer na sua vida. Não duvide das minhas promessas. Não duvide da minha palavra. Caso contrário, você vai sucumbir. E aí a Bíblia diz que todos aqueles que estavam no barco glorificaram a Deus, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então toma essa passagem como exemplo na sua vida. Não deixe de vivenciar os milagres, mas quando os problemas surgirem, não deixe que ele desvie o seu olhar em Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos a Deus. Senhor, nós queremos ter para a nossa vida o exemplo de Pedro, Senhor. E não queremos que os problemas e que as adversidades venham tirar o nosso foco. Do contrário, nós possamos continuar caminhando por sobre as águas. Que nós possamos continuar vivenciando o milagre de Cristo em nossas vidas.
E que todos os problemas, que todas as diversidades, que todas as dificuldades que baterem à nossa porta não nos surpreendam, muito pelo contrário, mas que eles sejam abatidos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.